Vem cá, você já precisou fazer uma via aérea cirúrgica no atendimento de emergência? Bom, só de pensar talvez você ficou aí até arrepiado em imaginar esse cenário. De fato, bem desafiador. Fica comigo aqui nesse vídeo, vamos falar sobre o Preditor Smart na via aérea cirúrgica na emergência. Já ouviu falar sobre isso? Bom, eu sou Daniel Lima, sou médico e educador na área de emergência e trauma, mas principalmente um colega médico plantonista e estou aqui para te ajudar compartilhando o meu dia a dia na emergência com conteúdos voltados para o trauma e para a emergência. Então vamos lá, fica comigo aqui até o final, pega papel e caneta e vamos falar sobre esse ponto importantíssimo no atendimento de emergência. Turma, você sabe que lidar com a via aérea é um dos pontos mais críticos no atendimento de emergência. A tomada de decisão, quando fazer uma via aérea definitiva, quando não fazer, como conduzir essa via aérea, exige muito planejamento. E esse planejamento começa já observando o cenário que você está, os materiais que estão disponíveis, testar os materiais, parar a sua equipe, ter um plano A, um plano B, um plano C, um plano D, ou seja, fazer uma condução da via aérea de maneira até orquestrada, tudo organizado, sabendo o que pode acontecer e já está preparado caso algum efeito adverso ou alguma intercorrência possa surgir e você rapidamente, de pronto, fazer as condutas que sejam necessárias. O fato é que nessa abordagem da via aérea temos que ter um trabalho em equipe. Temos que ter um nível de entendimento de todos que estão abordando e o atendimento desse paciente em relação à via aérea, que muitas das vezes, mesmo fazendo todo esse planejamento, podemos encontrar uma via aérea falha. Temos que saber responder diante desse cenário. O fato é que sabemos que quando nós não entubarmos o paciente, nós temos que ventilar esse paciente. E se o paciente não ventila, partimos então para uma via aérea cirúrgica, que é o foco aqui desse vídeo. Então, trazendo para você um protocolo, digamos, uma mnemônica smart no manejo da via aérea cirúrgica na emergência. Então, o objetivo desse vídeo, dessa aula, é aprendermos a ferramenta SMART. É um acrônimo, uma mnemônica. Eu, particularmente, adoro mnemônicas aplicáveis no atendimento de emergência. Isso nos ajuda no aprendizado, também na lembrança e aplicação rápida, tão necessária como é nas condutas de emergência. Então, vamos aprender essa ferramenta SMART no cenário de via aérea cirúrgica na emergência. E falando em via aérea cirúrgica, olha, via aérea cirúrgica na emergência, ela se estabelece através, em um paciente adulto, através de uma cricotireoidostomia cirúrgica e não através de uma traqueostomia. E vale ressaltar que cricotireoidostomia de punção, ela acaba sendo reservada para crianças abaixo de 10, 12 anos de idade. Então vamos conhecer cada uma dessas letras do acrônimo SMART. Começando então com a letra S. Esse acrônimo ele foi desenvolvido na língua inglesa americana e traz como S de surgery. Surgery aqui para lembrarmos e procurar identificar na avaliação da região cervical anterior para a via aérea cirúrgica cirurgias prévias. E isso pode ser um fator de dificuldade. Imagina só um doente que tem cicatriz cirúrgica na região cervical e aqui a gente pode ter o paciente que fez procedimentos traumáticos anteriores, que fez uma tireoidectomia anterior, ou seja, qualquer cirurgia cervical pode levar a uma fibrose, pode levar até mesmo um pouco de dificuldade no reconhecimento da membrana cricotireoide, que é o ponto anatômico de acesso cirúrgico da cricotireoidostomia. Então, lembrar dessa possibilidade e na avaliação. Agora, ó, presta atenção numa dica que eu vou te passar agora, uma dica bem prática, ok? Para você, colega médico
interno de medicina. Quando você estiver diante do manejo da via aérea avançada de um paciente na emergência, antes de conduzir para ir para a intubação desse paciente, enquanto você está naquela fase de preparação, pré-oxigenação, de otimização do doente, faz o seguinte, vai lá na região cervical, já localiza a membrana cricotireoide e já deixa marcado o local adequado para você fazer a crico cirúrgica, se necessário. Não é que fazendo isso, não é que você já está desejando que o pior aconteça, de maneira alguma. É você se antecipando e já deixando bem marcado e localizado o local da membrana cricotireoide e você fazer a cricocirúrgica. Então, ó, atento para isso. Isso aqui pode ser um preditor de dificuldade. O SMART é uma mnemônica digamos, de alerta para uma via aérea cirúrgica difícil. Então, cirurgia prévia, você precisa identificar. M vem de mass, de massa. O doente ele pode ter, por exemplo, um bócio, e isso dificultar a localização anatômica da membrana cricotireoide, inclusive fazer a possibilidade de ter mais sangramento, uma condição que atendemos também com um certo número na emergência, são pacientes que chegam com abscessos odontogênicos com expansão na região cervical e fica aquela massa inflamatória e até mesmo infecciosa com pus na região cervical, com pouca abertura da via aérea e o doente muitas das vezes necessitando de uma abordagem avançada. Imagina, uma via aérea difícil para laringoscopia, uma via aérea difícil para ventilar e uma via aérea difícil para realizar uma via aérea cirúrgica desse paciente. Então veja que esses preditores, eles têm que ser reconhecidos previamente, antes e não depois que você decidir em fazer a via aérea cirúrgica. Por isso que ela nos ajuda. O A, para lembrarmos de anatomia. E aqui, turma, o que eu destaco são condições anatômicas que o paciente pode ter e dificultar, então, a cricocirúrgica. Podemos ter um doente que tem um pescoço curto e dificultar, então, a exposição. Ou você pode encontrar um paciente que tem muito tecido adiposo aqui na região cervical, aquele pescoço mais grosso. Imagina só a dificuldade para uma via aérea cirúrgica nessas condições. Isso vai exigir mais do médico na tomada da decisão, também na execução do procedimento. Então, A de anatomia. Anatomia. O R de radiação. Radiação naqueles pacientes oncológicos que sofreram algum processo radiológico, uma radioterapia, e aí isso causa uma fibrose tecidual nessa região. Isso pode acontecer, inclusive, em pacientes que sofreram queimaduras extensas e profundas na região cervical. O manejo, técnica cirúrgica da crico, ela pode estar ali comprometida, tornando um procedimento desafiador ainda mais difícil de ser realizado. Imagina isso no atendimento de emergência. Por isso que eu estou aqui, né, se dedicando com conteúdos voltados para a emergência, para o trauma, para procurar qualificar e contribuir ainda mais com profissionais médicos, estudantes de medicina, mais qualificados nessa área, que exige uma pronta resposta, exige tomadas de decisões rápidas e assertivas e que pode comprometer a vida do teu paciente. E aí, por fim, T. E o T aqui de tumor. Tumor para lembrar, mais uma vez, também de massa, de alteração anatômica. Ou seja, todos esses preditores do SMART têm que ser identificados previamente no manejo avançado da via aérea. E eu quero deixar aqui um recado bem importante em relação a esse tema. Espere o melhor, mas esteja preparado para o pior. Esse é o lema que devemos ter no atendimento de emergência. E para você estar preparado para o pior, inclusive, te convido a participar de um ecossistema educacional feito para o médico plantonista, para o interno de medicina, que sabe que as primeiras oportunidades de trabalho vão estar na emergência. A plataforma Bora Salvar 24/7, construída com base em conteúdos reais, práticos, casos reais do dia a dia de quem dá plantão. Eu, a doutora Bruna, o doutor Rodrigo, outros professores que contribuem trazendo as suas experiências reais de atendimento da emergência para o teu aprendizado. Tem um link aqui no descritivo do vídeo dessa aula e seja um assinante e tenha acesso a um conteúdo, né, completamente diferenciado e
prático e de fluxo contínuo. Você tem uma assinatura super acessível e tem acesso a 12 meses à plataforma Bora Salvar 24/7 e acompanha tudo do próprio plantão. Bom, espero que tenha gostado desse vídeo, dessa aula. Se gostou, clica no joinha, se inscreve no meu canal se você não se inscreveu ainda. Assim você recebe toda a notificação de um conteúdo novo que chega aqui no canal. E eu reforço o convite de sempre, que é o Bora Salvar através de uma educação de qualidade. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.